Para o Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Adultos da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a editora e livraria do Povo de Deus. Você tem uma livraria CPAD em todo o território nacional, bem aí perto de onde você está. Aqui em São Paulo, onde estamos, a nova loja da CPAD, o novo endereço da CPAD, da loja, está na rua João Tobias, 360, no Belenzinho, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Portanto, ali você procura o pastor Jefferson, Moisés, a Berenice, toda a equipe, e eles vão te receber com muito carinho. Também no novo templo da Assembleia de Deus do Ministério do Belenzinho, no térreo, você tem a livraria da associação. Ali você procura o Alex e o pastor Silas para comprar a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, que é a que eu uso, que eu gosto, ou a sua Bíblia na nova linguagem de hoje, que facilita bastante a leitura e compreensão do texto bíblico. E também a livraria Provix, a livraria online do pastor Fernando, nosso amigo e parceiro aqui do canal. Quando você compra na Provix, a livraria online do pastor Fernando, você ajuda diretamente aqui o nosso canal na manutenção desse trabalho. Se você também quiser nos ajudar enviando uma oferta, mande o seu Pix, ele é muito importante, agradeço já aqueles que têm feito, mas o DDD é 11, a chave Pix, DDD 11 98915 6905. Faça a sua contribuição. Se você quiser ser um patrocinador aqui do nosso canal, entra lá no nosso e-mail, albrunol@yahoo.com.br. Vou soletrar albrunll@yahoo.com.br. Venha ser nosso patrocinador. Nós precisamos de você, empresário, comerciante, milionário, bilionário, pessoas que tenham condições de investir no reino de Deus. E aqui, quando você contribui, você está investindo no reino de Deus. Quero agradecer já ao meu amigo, pastor Reginaldo Aparecida Amaral, que tem nos cedido esse espaço para fazermos aqui um estúdio provisório. Que Deus abençoe, irmão Reginaldo, também o nosso colaborador direto aqui, o irmão Josué, marido da irmã Marilena, da congregação onde estamos, que tem sido ativo e colaborador aqui no nosso canal, tem nos ajudado muito de maneira voluntária. Deus abençoe também minha esposa, meus filhos, Bianca e Gabriel. Deus abençoe pastor Fernando e irmã Carmina, várias pessoas que estão envolvidas aqui nesse projeto, cooperando, orando, direcionando e fazendo coisas maravilhosas. Deus abençoe a todos. Não se esqueça, deixa também aqui o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus e seja muito abençoado. Você que chegou até aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, incentive outras pessoas também a se inscreverem no canal do professor Álvaro Bruno. Vamos lá, lição 12, 22 de setembro de 2024, o banquete de Esther, denúncia e livramento. Lembrando que essa lição é a lição de adultos, terceiro trimestre de 2024, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Vejamos então lição 12, texto áureo. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Provérbios 21:1. Verdade prática. Devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Essa é a verdade prática. A leitura bíblica em classe se encontra em Esther, capítulo 7, do 1 ao 10. Antes de ler, quero lembrar aos irmãos que o comentarista desta lição é o pastor Silas Queiroz,
por quem nós devemos orar e jejuar para que Deus continue usando o seu servo. Ele é jornalista, bacharel em teologia, bacharel em direito, é um homem preparado por Deus para nos ensinar a palavra. Vejamos aí: vindo, pois, o rei Amã para beber com a rainha Ester, disse também o rei a Ester, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? Esse te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Ester e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha, e o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, descrever o banquete preparado por Ester e a denúncia proferida por ela. Segundo objetivo, remontar o contexto que desdobra a fúria do rei contra a injustiça. E terceiro objetivo, refletir a respeito do grande livramento providenciado por Deus. Então, a palavra-chave aqui são duas palavras: denúncia e livramento. Vejamos o texto, o comentário. Na lição anterior, vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Suzã. Se você perdeu a lição anterior, dê uma olhada na playlist, vai lá, é muito importante. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado, isso na lição anterior. As condições agora eram outras. Até a mulher e os amigos de Amã já prenunciavam a sua derrota. Nós vimos isso na aula anterior também. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Ester. Então ali é que vai ser definido o destino de Amã e o destino dos judeus. O banquete e a denúncia. A instabilidade de Amã. O dia foi terrível para Amã, ele não teve um bom dia. Logo cedo saiu de casa para conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu. Durante o dia, serviu de guia para o cavalo que transportou Mardoqueu pelas ruas de Suzã.
Em casa, enquanto ouviam a sentença totalmente desfavorável, chegaram os servos do rei para levá-lo apressadamente ao banquete preparado por Esté. Então, o dia de Amã estava um negócio de derrocada. Amã estava certamente muito perturbado, lógico, tudo que aconteceu durante o dia. Ir a um banquete naquelas circunstâncias deve ter sido muito desconfortável. Ele estava totalmente desequilibrado, né, frustrado. O banquete do vinho. O banquete para o qual Esther convidou Assuero é chamado de banquete do vinho. O que significa isso? O contexto, obviamente, é o reino da Pérsia, no qual, assim como nos demais reinos pagãos de toda a história, nós já vimos lá a Babilônia, o uso do vinho era comum nas festas e banquetes. Então, isso era normal. O Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males. A Bíblia sempre condenou e sempre orientou com a modéstia que se deve ter diante do vinho. Havia expressa proibição, por exemplo, para os sacerdotes, nazireus, eles não podiam consumir vinho, numa demonstração da necessidade de se fazer uma clara distinção entre o santo e o profano. As festas pagãs eram regadas a vinho. Então, o culto ao Deus dos judeus não poderia ter vinho, conforme acentua a Bíblia de Estudo Pentecostal, que é a Bíblia que eu falei que é importante que você tenha na sua biblioteca. A Bíblia de Estudo Pentecostal, na minha opinião, é um curso teológico completo. Olha como eu valorizo a Bíblia de Estudo Pentecostal. A abstinência total do vinho também era condição para o voto do nazireado, para quem ia se tornar nazireu. Além disso, o texto do Antigo Testamento ressalta o belíssimo exemplo dos recabitas, que se abstiveram totalmente do vinho e foram honrados por Deus. Está lá em Jeremias 35. Então, esse povo aqui, eles se abstiveram, eles não consumiam vinho e Deus os honrou. No Novo Testamento, o ensino é não se embriagar com o vinho, mas se encher do Espírito Santo. Efésios 5,18. Então, concluindo o comentário, devemos fugir de toda aparência do mal e nos abster totalmente de tudo o que não convém aos santos. E bebida alcoólica não combina com cristão. Você pode até ter a sua opinião, você pode tomar um vinhozinho, você pode achar que é normal uma cervejinha, mas biblicamente falando, não é adequado o consumo de álcool para o cristão. Até porque nós vemos as tragédias que ocorrem na sociedade, e isso daí são pessoas normalmente alcoolizadas. Então, banquete do vinho, contexto ali da Pérsia, não significa que Esther estivesse consumindo, enfim. Qual é a tua petição? Ponto, subtópico 3. Assuero estava mesmo determinado a saber o que inquietava a rainha, a fim de atendê-la. Ele estava ansioso. O fato de Esther comparecer em sua presença, correndo risco de morte, conforme nós já vimos, e no primeiro banquete ter mantido suspense quanto ao que lhe afligia, então alguma coisa muito grave era, e o rei sabia, deve ter levado Assuero a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo. A rainha Esther deixou subentendido isso. Daí sua prontidão a novamente questioná-la. Qual é a tua petição, rainha Esther? Qual é o teu requerimento? E ele diz, até metade do reino se fará. A essa altura, talvez o coração da rainha estivesse já acelerado, ansiosa.
ela estava diante do rei e do algoz, né, dos judeus, do inimigo dos judeus, e teria que ser firme em sua declaração. Ela não podia titubear nesta hora, ela tinha que ter firmeza. Esther se revelou uma mulher forte e decidida, denunciando o mal a Amã, denunciando esse homem mau. A mulher virtuosa sabe abrir a boca com sabedoria, sem perder a compostura. Então ali ela revela para o rei qual é a sua petição, qual é o seu medo, né? E agora nós vamos ver a fúria do rei contra a injustiça. Ele percebeu que aquilo ali era uma injustiça. Primeiro, a revelação do plano. Esther detalhou ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era a preservação de sua vida e da vida dos judeus, do seu povo. Aí ela diz: porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Essa foi a declaração. Esther mostrou ao rei o absurdo do plano que visava o extermínio de toda uma raça, nada comparável a uma venda como escravos ou servos, o que não era incomum na época. Se fosse isso, Esther disse que não incomodaria o rei. Então, se o povo estivesse ameaçado de ser vendido como escravo, como servo, ela nem iria incomodar o rei. O problema é que havia uma sentença de morte sobre o povo de Esther, sobre os judeus. Quem fez isso? Foi a pergunta do rei Assuero. Essa pergunta pode parecer estranha. Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Certamente Assuero devia saber. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhes tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição. Tem muita coisa que, às vezes, o rei acaba não tomando conhecimento. Às vezes, até aos pais escapam fatos próximos de seus olhos. Pais também passam alguma coisa desapercebido. Não era de todo irrazoável, portanto, que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha Esther. Não é totalmente fora de razão. Ou então, a surpresa deveu-se ao fato de saber que se tratava do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que Esther era judia. Isso não fora revelado ainda. De qualquer forma, era um excesso, era resultado do excesso de poder concedido a Amã. Amã, ele tornou-se muito poderoso. O rei deu muito poder, mas conquanto tivesse concedido alguns poderes ao Agagita, o quadro agora era outro. Assuero amava Esther, a sua rainha. Amã foi longe demais, passou dos limites. Nas famílias ou em qualquer grupo social, a convivência legítima deve ser respeitada. Isso é um princípio da justiça. Cada um deve entender seu próprio limite e não abusar de direitos ou medir força no estilo ou ele ou eu. Não, isso não é concebível. Fazer isso é atrair o mal para si mesmo em um efeito bumerangue, como então aconteceu com Amã. Então, ele colocou-se como inimigo dos judeus. Então, ele tramou para que o rei fizesse um decreto onde seria exterminado o povo judeu. A terrível reação do rei. É provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus, o povo de sua rainha. Assuero deve ter ficado muito incomodado. Com toda firmeza, Esther respondeu ao rei
cara a cara com Amã. O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Ela falou com todas as letras. Deus nos capacita no momento certo, Provérbios 31:8, a erguer a voz em favor dos que não podem se defender. Deus nos capacita para fazermos isso na hora certa com a autoridade do céu. Esther não agiu de forma temerária ou com medo ou precipitada. Não instigou um montinho ou qualquer expediente violento, não. Ela não confiou na sua própria força, que é o que nós também não podemos confiar na nossa própria força. As nossas armas, elas são espirituais. Manteve sua confiança em Deus e soube agir na hora certa, no lugar certo e da maneira certa. Assuero ficou tão furioso que se levantou do banquete e foi para o jardim do palácio. Ele teve que sair por um momento ali para ele pensar melhor o que estava acontecendo. A essa altura, Amã já estava apavorado, já teve um dia horroroso. E agora, a reação que teve foi se lançar sobre o assento de Esther, rogando-lhe misericórdia. Era o que ele queria. A situação ficou ainda pior. O rei voltou do jardim e viu Amã prostrado sobre o divã da rainha e fez uma péssima interpretação da cena. Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei? Ou seja, ele estava tentando estuprar a rainha Esther? Essa foi a leitura que Assuero fez daquela situação. E por último, o grande livramento. Graças a Deus, A história da forca chegou ao palácio. As pessoas estavam sabendo, A reação física e verbal de Assuero levou seus servos a entender que a morte de Amã estava decretada. A morte dele já estava certa. Depois que o rei redobrou seu furor por vê-lo deitado junto à rainha, seus servos cobriram o rosto de Amã. A história da forca, preparada no dia anterior, já havia chegado ao palácio. Essa notícia, nada fica oculto. Não dá para se esconder. Um dos eunucos, chamado Arbona, sabia até o tamanho, 50 côvados de altura, ou seja, cerca de 22 metros de altura tinha essa forca. Não se sabe por qual motivo Amã teria preparado uma forca tão alta. Seria para promover um espetáculo público? Não se sabe, Mas a questão é que a forca era grande, certamente para todo mundo ver. E as pessoas iriam pensar duas vezes antes de provocar a ira dele, como ele sentiu que Mardoqueu fazia. Não é verdade? Os ventos mudaram. Até aquele dia, à exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Amã. Todos. Mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. As pessoas provavelmente se humilhavam por medo. Bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir a sua execução, informando Assuero da forca preparada por Amã para Mardoqueu. Então, Amã ele não era tão querido assim. Em ambientes de poder, às vezes impera um certo sistema de conveniência. As pessoas agem de acordo com as conveniências. Muda-se de lado com muita facilidade. Não há ali fidelidade, principalmente nesse caso desse camarada aqui, Amã. Talvez Arbona até tenha feito parte do grupo de servos do rei que denunciou Mardoqueu para Amã. Pode ser que ele querendo levar vantagem, Agora soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para seu ex-superior.
No momento ele estava do lado de Amã. Agora ele já mudou de lado, já virou inimigo de Amã. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer: aquele que falara para o bem do rei. A insinuação foi explícita e o rei logo acatou. Ou seja, sugeriu que Amã fosse enforcado na forca que ele construiu para Mardoqueu. Então, ele nos dá aqui, só para fechar essa análise, o perfil maligno de Amã. Pontos fortes e êxodos. Amã alcançou grande poder e foi o segundo no comando do reino da Pérsia. Fraquezas e erros de Amã. Desejo de controlar as pessoas e receber honra era o seu maior objetivo. Foi cegado pela arrogância e presunção, planejou matar Mardoqueu e construiu para ele uma forca, igual a gente acabou de ver. Orquestrou um plano para destruir os judeus e exterminar do Império Romano, do Império Persa. Lições que nós aprendemos aqui. Primeiro, o ódio será punido. Deus possui um registro dos planos malignos e de quem o planeja. O orgulho e a presunção serão punidos. Uma insaciável sede de poder e prestígio é autodestrutiva. Tudo isso aqui são lições para nós, tá? Então, nós precisamos tomar cuidado para que esse espírito de Amã não entre no nosso coração. Assim nós vimos aqui nessas palavras-chave, denúncia e livramento, a lição número 12, 22 de setembro de 2024. O banquete que Esther preparou, a denúncia de Amã e o livramento da rainha Esther e de todo o povo judeu. Um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei, isso é muito importante, deixa aqui também algum comentário, isso faz muita diferença. A plataforma do YouTube entende que esse conteúdo é relevante e o próprio YouTube leva mais longe essas informações, esse conteúdo. Um abraço, lição número 12, Deus te abençoe e te guarde, você e toda a sua família, e até a próxima, se Deus quiser.